Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, não ou Talvez, edição do dia 12 de julho. É o último programa desta temporada e temos muito para falar. Connosco estão o Luís Pardal, a Patrícia Machado e o Francisco Brito, como é habitual. Começamos já com o primeiro tema da agenda do programa de hoje. O Ministro da Cultura disse que há comportamentos das comissões de inquérito, como a da TAP, que são degradantes da função política. E atacou comentadores e jornalistas, para além do desempenho dos deputados nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Ora, o presidente da CPI, António Lacerda Salles, considerou que as declarações do ministro foram uma falta de respeito e uma caracterização muito injusta do trabalho dos deputados, pedindo que este se retratasse, o que não fez. Luís Pardal, muito boa tarde, bem-vindo. Que comentário faz esta disputa, que neste caso até é dentro do PS, com um ministro do governo e um deputado da maioria parlamentar, nestas críticas e resposta às críticas à CPI da TAP? Bem-vindo. Olá, obrigado, viva, muito boa tarde, Luís, aos colegas de painel e a todos os nossos ouvintes. Relativamente a este comentário de Pedro Adão e Silva, que eu acredito que foi um momento infeliz da sua parte, enfim, que retrata a sua opinião sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, portanto, é a opinião de Pedro Adão e Silva, mas que era dispensável, não é? Porque, enfim, não se pode esquecer que exerce funções de ministro, não é? E, portanto, exercendo funções de ministro, é naturalmente sua obrigação ter consciência de que deve de haver uma separação de poderes entre aquilo que é Ministério, ou seja, enfim, seja o da Cultura, seja qualquer outro, não é? Sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, seja de outra comissão qualquer, portanto, que deve de haver aqui a consciência de que, bem, deve de haver esta separação de poderes. Naturalmente, cada um pode ter a sua opinião. Por exemplo, eu tenho a minha opinião também sobre esta CPI da TAP e a minha opinião é que, em muitas circunstâncias, a comissão, de facto, da TAP tornou-se quase como uma telenovela. Eu posso dizer isto, eu, Luís Pardal, mas um ministro tem que ter consciência de que exerce uma função, não é? E, portanto, e que há um conflito direto quando profere a sua opinião. E, portanto, bem, ele foi comentador durante muitos anos, até há bem pouco tempo, eventualmente isso está-lhe na veia, e naquela entrevista à rádio que deu, quer dizer, enfim, se calhar saiu-lhe esta veia de comentador. Pronto, enfim, no dia seguinte, ou aliás passado 2 dias disto ter, ter sido mais comentado publicamente, enfim, não voltou atrás, manteve, de certa forma. Bem, enfim, acho que é de lamentar, mas também é uma situação que também acredito que não seja motivo de sobrelevar esta situação. Há coisas naturalmente mais graves. Esta é a opinião dele. Teve mal, poderia ter sido escusado, enfim, não foi, mas, enfim, também é um caso que é o que é e julgo que não deve ter mais repercussões que isto, porque lá está, porque penso que é, é de consciência, naturalmente do governo, e é consciência de toda a gente, que deve haver esta separação de poderes, como disse. Patrícia, olá, bem-vinda. Boa tarde. Entre a separação de poderes e a crítica, estamos aqui a falar apenas de uma questão de semântica ou não? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias e aos meus colegas de painel. Eu, de facto, não dá grande vontade de comentar, porque penso que não são adequadas, de facto, estas declarações por parte de um ministro. Ahm, in- Também acho que, obviamente, ele não se deve estar a referir ao deputado do PCP que lá estava, certamente, que sempre teve uma postura, digamos, ao encontro daquilo que seria o objeto daquela comissão de inquérito. E até acho que este tipo de episódios, sendo que lá está, não,
quase que não merece comentários e acho que não são adequadas este tipo de declarações. O que serve, quer dizer, aquilo que depois reproduz é de facto estar-se a discutir pouco aquilo que é o conteúdo do relatório e aquilo que objetivamente era o suposto objetivo da criação daquela comissão de inquérito, procurar abafar tanto aliás, aquilo que o relatório aparentemente parece demonstrar é uma inequívoca defesa e justificação deste processo de privatização e da privatização acelerada que está em curso, procurar esconder responsabilidades do PSD, do CDS e depois do governo PS que veio a seguir, daquilo que foi o crime económico e que é o crime económico de comprar a TAP ou fazer negócio da TAP com o próprio dinheiro da TAP, mas depois que os milhões vão para o senhor David Neeleman e para... pronto, ou seja, acho que estas declarações não merecendo quase que comentário e acho que são altamente inapropriadas, acho que depois a gente perde mais tempo a discutir isso do que propriamente aquilo que é o que deveria de interessar aos portugueses, aos nossos ouvintes, que é o que é que está em causa, o que é que se discutiu ali, ao serviço de quem e o que é que resulta dali para o desenvolvimento do país e para a defesa daquilo que sempre ali faltou nos últimos anos, que é uma gestão pública rigorosa que defenda os interesses dos portugueses e daquilo que deveria de ser uma empresa ao serviço do país e dos portugueses e não de outro tipo de interesses. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo. No teu entendimento, o que é que comentário faz a estas críticas do Ministro da Cultura? Entre a crítica e aquilo que depois foi a reação de alguns deputados, nomeadamente do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que considerou estas declarações falta de respeito e que, é assim, o Governo tem de prestar contas ao Parlamento e deve-se lembrar disso o Ministro Pedro Adão e Silva. Muito boa tarde a todos, boa tarde Luís Matias, boa tarde aos meus colegas de painel e boa tarde aos nossos ouvintes. Bem, este parece-me que, se calhar, é o tão aguardado tema que é consensual para todos nós, não é? Isto parece-me, de facto, que é inequívoco que o Ministro foi muito infeliz, o Ministro da Cultura foi muito infeliz nas suas declarações e que, naturalmente, não podemos aceitar que alguém que tem um cargo político, ainda por cima, ao nível da governação nacional, possa vir a público a tecer este tipo de comentários. Porque eu até percebo que, naturalmente, a pessoa, a Pedro Adão e Silva, possa ter a sua visão sobre o assunto. Eu acho que todos nós temos, todos os portugueses, todos os que nos escutam, percebem mais ou menos o que é que se passa, cada um à sua medida e cada um terá a sua opinião. A verdade é que nós temos responsabilidades diferentes na nossa sociedade e quando nós falamos de cargos de governação, sabemos que existe uma responsabilidade diferente, até por via daquilo que é a lei e todas as obrigações legais que essas pessoas têm. Portanto, deve haver naturalmente liberdade de expressão, não é isso que coloco aqui em causa, mas acho que as pessoas acima de tudo devem ter noção que aquilo que dizem tem repercussão e neste caso a repercussão daquilo que o Ministro da Cultura disse é que não há um respeito por aquela que é uma entidade pública, não é? Uma organização do Estado, ainda por cima de soberania, e naturalmente aquilo que é a sua hierarquia interna e as suas estruturas de trabalho. E aqui há uma questão que eu acho que é central e que me preocupa porque as pessoas hoje em dia vulgarizaram muito o seu discurso contra a política e contra os políticos. Portanto, há um caminho muito difícil de explicar e mostrar às pessoas a importância da política e dos intervenientes políticos, até muito por causa de muitos dos escândalos que até debatemos ao longo deste ano aqui neste programa, desvalorizou-se muito esta imagem da política. E depois ter um agente da governação a desvalorizar ainda mais essa imagem parece-me que é de facto extremamente redutor e que deve ser criticável e naturalmente ter as suas consequências políticas. Porque de facto isto parece um comentário que seria eventualmente expectável de alguém do Chega, porque no fundo é mais ou menos essa a forma de estar dessas pessoas que conhecem pouco ou nada o que é a governação, não têm qualquer tipo de experiência política nem humildade para aprender e para perceber o que é que realmente é a governação e é
a forma de estar na política e aquilo que se pede a um político e aquilo que um político deve fazer pela sociedade. Portanto, naturalmente surgem esse tipo de comentários, como surgem outro tipo de ações que nós também já vimos. Agora, de um governante, de facto, isto não é minimamente aceitável. E, sinceramente, parece-me que depois, e até poderia acontecer, que o ministro pudesse ter dito aquilo sem pensar muito bem naquilo que estava a dizer, no calor do momento e da resposta à pergunta que lhe fizeram, mas a verdade é que, depois de dormir sobre o assunto, vir reafirmar aquilo que disse anteriormente, parece-me então não só um ato de desrespeito continuado, mas também uma falta de humildade muito grande de alguém que devia perceber melhor como é que as instituições funcionam e valorizar naturalmente não só a comissão de inquérito à TAP, como qualquer outra comissão de inquérito que existe, porque não estão lá, as pessoas não estão lá só para fazer passar o tempo, porque há coisas mais interessantes de certeza na vida para fazer. A verdade é que aquilo é importante participar nestas comissões de inquérito para realmente nós podermos escrutinar aquilo que se passa no nosso país, para não continuarmos a ver erros a acontecerem sucessivamente e para vermos a democracia a funcionar. E em vez do ministro explicar isto às pessoas, veio criticar num tom de crítica barata e quase de tasca, e peço desculpa pela expressão, mas realmente foi isso que senti, é que de facto não me parece minimamente propositado este tipo de comentário. Luís Pardal, destas críticas ainda neste tema, nós estamos a falar já sobre qualidade da intervenção política. Não terá sido esta a intenção do próprio Ministro numa ação precisamente política, de comunicação política, criar dúvidas sobre a qualidade do trabalho feito na CPI e desvalorizar esta Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP? Sim, enfim, isto tem aqui pode ter aqui duas leituras naturalmente, que é uma, a desvalorizar a CPI, que com certeza que o ministro não desvaloriza, e isso não está em causa, julgo eu, não é? Não desvaloriza a importância de discutir o tema TAP, ok? E não está em causa o clarificar, não está em causa o direito dos deputados colocarem as questões. Portanto, é que a grande questão é esta. Portanto, o ministro também não suscita dúvidas sobre isso. Não. Ele faz a sua observação sobre a qualidade, neste caso, dos deputados. Enfim, e como disse na minha primeira intervenção, devemos ter decoro nestas observações, ainda para mais, sendo um ministro, não é? E, portanto, sendo os deputados e o Parlamento o escrutinador do governo. Mas se nós extrairmos esta situação da CPI, não é? Esta observação face à CPI, eu percebo que se questione, que se observe, que se critique a qualidade da política em Portugal. Aliás, isso acontece diariamente. Os portugueses diariamente questionam a qualidade política em Portugal. E isto, enfim, isto dá-nos aqui um outro programa, se calhar, para discutirmos este assunto. Mas a verdade é que, em primeiro lugar, acho que não devemos tomar uma parte pelo todo, não é? Ou seja, porque existe um caso, ou dois, ou seja aqueles que forem, não é porque existem os casos de corrupção com determinadas pessoas, que todos os políticos são iguais. Isto é aquilo que nós ouvimos mais vezes. Os políticos são todos iguais. Não é? E eu, sinceramente, eu não quero acreditar nisso. Eu não posso defender isso. Pelo contrário. Porque se eu fizer uma leitura mais a frio, nem todos os jornalistas são iguais. Nem todos os proprietários de restaurantes são iguais. Nem todos os bancários são iguais. Quer dizer, e portanto, agora, que é um discurso que cola, que é um discurso que é o mais fácil de ter, são todos iguais. Não. A política, isto parece que choca muita gente, mas nós devemos dizer isto. A política é uma coisa boa. A política está relacionada com a causa pública, com a gestão pública. Isso é mau. Não deve ser. Quer dizer, agora, cada um de nós, ou cada um de nós enquanto cidadão, e cada um dos eleitos políticos, deve fazer o seu trabalho de uma forma ética, de uma forma transparente, para não decepcionar naturalmente os outros, porque não é esse o pressuposto. O pressuposto não é ser um mau político. O pressuposto é trabalhar pela causa pública.
é trabalhar pela a participação cívica. O antigo presidente dos Estados Unidos, Kennedy pai, portanto, ele diz uma coisa que é muito interessante: a participação cívica é a base da democracia, não é? E, portanto, a política, o nome não tem que chocar ninguém, é participação cívica. E, portanto, é este construto, não é, que nós temos que desmontar, ou devemos procurar desmontar, porque é o caminho mais difícil de falar sobre ele, mas não deveria ser. O caminho mais fácil é dizer que são todos iguais. Não, a realidade não é essa. Agora, reconheço que, naturalmente, cada situação que acontece, seja do PS, seja do PSD, seja da CDU, seja de que partido que for, cada caso que acontece, naturalmente que degrada a perspectiva de uma análise sobre os políticos e a política. Mas, portanto, enfim, terminava fazendo aqui este fecho que julgo que é importante e que se relaciona. Patrícia Machado, foram declarações que ficavam melhor a alguém do Chega, como disse o Francisco Brito, mas também recordo que houve muitas críticas a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, especialmente durante o período em que foram inquiridas várias pessoas em torno do caso do computador e tiro ao computador, naquele episódio, triste episódio do Ministério das Infraestruturas. Será que esta Comissão Parlamentar de Inquérito ficou realmente marcada por esse episódio e por essas inquirições tão pormenorizadas e de querer saber qual era o minuto em que o computador tinha saído ou tinha entrado ou que a porta estava aberta ou entreaberta? Eu sou daquelas pessoas que considero que o ponto de partida até da própria comissão de inquérito precisava de ir muito mais além, pronto, porque de facto a comissão de inquérito, seja do ponto de vista mediático, seja em boa parte, em boa verdade, nos seus conteúdos, desviou daquilo que estava a colocar há pouco, devia de ser o central, que é averiguar, aprofundar, avaliar e questionar aquilo que é o processo de privatização da TAP, aquilo que é o crime económico, aquilo que lesa os portugueses, o país, da empresa mais exportadora que temos, num setor absolutamente estratégico e que precisávamos tirar as consequências políticas, e quando falo em consequências políticas não é para demitir este ou aquele, porque se isso não significar mudança de política e de visão e de gestão, portanto ficamos na mesma, muda a cara, mas pronto. E de facto, esse foi logo um ponto de partida que pecou. É bom lembrar que o PCP na altura propôs o alargamento do objeto da comissão de inquérito para ir mais atrás, quando foi o tal negócio, né, de comprar a TAP com o dinheiro da TAP, porque a TAP em 2015 detinha a opção de compra, mas quem acabou por receber os 226 milhões e meio foi o David Neilman, né, do negócio da Airbus. Pronto, e portanto, mas isso foi negado, por todos, inclusive pelo Bloco de Esquerda. E portanto, esse foi um ponto de partida que acho que pecou. Depois, obviamente, sem prejuízo daquilo que se tiver que apurar também de outro tipo de elementos, como a história do computador. Agora, que ele ganhou uma proporção que, comparado com aquilo que é a tradução prática do crime económico que ali estamos todos a assistir, de facto ganhou uma proporção, se calhar diria eu, propositada, para desviar de facto dessa defesa e justificação do processo de privatização da TAP, que o PS abriu descaradamente, ligando-se e aliando-se à direita, neste objetivo. E, portanto, eu acho que, pegando aqui na questão da descredibilização da política, a maior contribuição para a descredibilização da política é não responder aos problemas das pessoas. Porque esse é que é o grande problema com que estamos confrontados, é que sucessivamente não se responde efetivamente àquilo que são os problemas dos vários níveis. Neste caso estamos a falar da TAP, de um processo que é lesivo para o país e para as pessoas, mas podemos falar das condições de vida, daquilo que temos vindo aqui a falar ao longo dos programas, da habitação, do custo de vida, por aí fora. Portanto, enquanto as pessoas não virem respondidas, não verem as respostas necessárias para ir ao encontro dos problemas concretos da sua vida, nos salários, das condições de vida, da habitação, do trabalho por aí fora, naturalmente que todos estes
campos férteis do populismo ficam mais à mão, porque é fácil chegar a uma tribuna e dizer isto está uma desgraça, são todos iguais. Pronto, quem está a ouvir, que de facto sente que isto não está bem para a sua vida, facilmente se é empático e, portanto, acho que a melhor resposta que se pode dar é, de facto, usar o poder que se tem para responder aos problemas concretos. E não é isso que temos assistido ao longo dos anos e, portanto, é necessário uma mudança de políticas, é necessário uma política que defenda os interesses dos portugueses e do país. E no caso da TAP, não é isso que está em curso, nem pelo PS, nem por aquilo que o PSD e os partidos mais à direita querem relativamente a destruir este setor estratégico, entregando naturalmente a mais um setor estratégico a uma multinacional que se calhar a preço em saldo, não é? Desbaratando aquilo que vimos também relativamente às pontes, a tantos outros setores de comunicação, de eletricidade, das águas, portanto aquilo que são setores estratégicos devem estar na mão do Estado para pôr ao serviço do país e do povo, não para desbaratar, como também existimos. E foi isso que falta no relatório. É isso que falta no relatório, porque isto tem que ter consequências políticas, naturalmente, para se mudar e para se investigar até ao último caso, inclusive é esse tipo de episódios que aí relataste. Tenho ideia de que esta Comissão Parlamentar de Inquérito terá sido a mais mediatizada de sempre. Francisco, será que os deputados entusiasmaram-se com essa presença permanente em horário nobre, especialmente nos canais de notícias, e o facto de estarem a ser vistos por milhões, de fazerem algumas questões que depois acabaram por descredibilizar um pouco esta comissão, ou levantar críticas como esta do Ministro da Cultura? A questão é que o trabalho desta comissão não deve ser aproveitado desse ponto de vista político, ou seja, aquilo que interessa a uma comissão de inquérito é de facto escrutinar aquilo que foi a ação e neste caso da atuação do governo em relação à TAP. Portanto, poderá ter havido algum desse aproveitamento. Sabemos que há forças mais populistas dentro da Assembleia da República e que também estão naturalmente representadas nesta comissão de inquérito, como estão noutras, e que aproveitam todos os momentos de ter uma Câmara à frente para tentar vender aquilo que é a sua política, porque no fundo a sua política é isso e não mais do que isso. A verdade é que há outras forças políticas que aproveitam de facto estas comissões de inquérito para fazer aquilo que é suposto e questionar o governo. Agora, se é preciso fazer um trabalho de rigor, de perceber exatamente qual é que é o encadeamento de uma situação, ao ponto de ter que ir às horas e aos minutos para perceber exatamente o que é que aconteceu e como aconteceu, eu acho que isto não deve ser ridicularizado e desvalorizado, porque isto é uma questão de rigor, quer dizer, este é o trabalho que, até mais detalhado, uma força policial fará, uma força de investigação fará para conseguir chegar à realidade dos factos. Agora, se isso chegou a este ponto numa comissão de inquérito à TAP, acho que o problema aqui não é o trabalho em si dos deputados que lá estavam e que estavam a tentar ser rigorosos. O problema aqui está de facto que aquilo que aconteceu e que deu lugar a esta comissão e que até já no decorrer da comissão veio ainda trazer mais trabalho a ela própria, é que nos deve preocupar todos estes problemas, não só da gestão da TAP, mas daquilo que anda à volta da gestão da TAP tipo satélite. Isso deve nos preocupar. E depois há aqui um outro lado que tem a ver com a postura ainda do Ministro Pedro Adão e Silva, que eu acho que deve ter um problema com a democracia. E isso ficou evidente quando ele questiona o comentário político que surge após a comissão de inquérito. Portanto, a crítica do Ministro não foi só ao trabalho dos deputados na comissão de inquérito, foi àquele que é o trabalho de escrutínio de nós, de todos nós, depois de haver audições na comissão de inquérito. Ou seja, parece-me que tem uma visão da democracia um bocadinho reduzida. Parece que as coisas devem ser debatidas, se calhar, no seio daquelas reuniões mais ou menos informais que o Governo organiza com os membros da bancada parlamentar do PS e os membros de gestão da TAP. Não sei se era esse o objetivo dele, mas a verdade é que a democracia é mais do que isso. Aliás, a democracia não é isso sequer. Portanto, a democracia é de facto nós podermos questionar e podermos avaliar aquilo que acontece. Portanto, este é o quadro e é o fórum onde isso deve acontecer, estas comissões de inquérito, portanto, acho que isso devia ser respeitado.
Neste último sim ou talvez desta temporada, o último tema proposto é do Luís Pardal. Metade do ano de 2023 já passou e não surgem resultados da gestão autárquica da CDU na Câmara Municipal de Évora. Diz o Luís que destaca a degradação do espaço público e aumentou as críticas da oposição à incapacidade governativa. Será que 2023 vai ser mais um ano em claro na gestão camarária suportada por 2 eleitos da CDU? É a pergunta que nos faz o Luís, que traz as suas críticas. O que é que tu aqui identificas como maiores problemas? Eu penso que esta é uma boa altura para podermos fazer um balanço daquilo que está a ser a governação da CDU na Câmara Municipal de Évora, porque, enfim, como disse no texto introdutório, passou meio ano de 2023 e isso é significativo. Portanto, nós tivemos um orçamento aprovado, portanto, já bastante tarde, é verdade, mas está-se a confirmar um receio que eu já tinha, é que 2023 vai ser um ano em claro na gestão da Câmara Municipal. E isso está à vista. Portanto, há uma degradação do espaço público que é uma coisa, enfim, inexplicável. E isto é reflexo daquilo que é a incapacidade que a Câmara Municipal está a ter, digamos, no âmbito da sua gestão. É claro, e atenção, eu reconheço que seja difícil, sinceramente, porque, enfim, com certeza que é difícil para quem está eleito, não é? Porque, enfim, estamos a falar que há duas pessoas a gerir a Câmara Municipal de Évora, o Presidente e o Vereador. Reparem, isto é humanamente impossível. Isto é humanamente impossível. Nós temos cidades de pequena dimensão que têm o Presidente e o Vereador, quer dizer, e mesmo assim já é discutível se isso é comportável. Quanto mais para uma cidade com a dimensão de Évora. E, portanto, isto é, em primeiro lugar, o que é que isto significa? Significa que devemos respeitar o voto dos éborenses, porque isto é resultado daquilo que foram as eleições e devemos respeitar isso, em primeiro lugar. Mas depois, em segundo, temos que ter a consciência que a CDU está a governar a cidade com duas pessoas, porque também o entendeu fazer assim. Portanto, havia outras hipóteses. Havia a hipótese de incluir as restantes forças partidárias. Isso esteve em cima da mesa. Muito bem, não se chegou a consenso, mas é o que temos hoje. E, portanto, eu acho que é muito claro que Évora está a arrebentar pelas costuras. Quer seja na questão da limpeza do espaço público, quer dizer, não há limpeza do espaço público. Quer dizer, é uma coisa, isto é indiscutível. Isto é indiscutível. E isto, eh, reparem, isto precisa de ação, precisa de quem está a gerir politicamente a Câmara tenha uma nova solução, apresente novas soluções, novas perspectivas. E o que eu quero dizer é que não há novidade nesta governação. E estão esgotados. Há um esgotamento total. Onde é que há um investimento no espaço público? Quais é que são as obras que estão a ser feitas por iniciativa da Câmara Municipal? Não há praticamente nenhuma ou não há nenhuma. Quer dizer, há uma série de projetos que estão parados há meses. Quais é que são? Quer dizer, nós sentimos que há uma grande dificuldade na habitação. Temos a Abévora. A Abévora não faz... quer dizer, há problemas em habitações da Abévora crónicos, não é? Dá vários anos e sobretudo tem-se vindo a agudizar. Há moradores, há pessoas que vivem em habitações da Abévora que apelam para que exista uma mediação suscitam que há incumprimentos, digamos, de regulamentos, de formas de... Enfim, é a vivência do dia a dia. Há pessoas que estão a desrespeitar, quer dizer, a destruir património, inclusive da Abévora. Não há nenhuma ação. Portanto, vejo com grande receio. Por exemplo, todos nós sabemos que há
um problema muito grave em termos de acessibilidades e, portanto, da qualidade das estradas do nosso concelho. Nós orçamentámos 2 milhões, a Câmara Municipal orçamentou 2 milhões. Quer dizer, onde é que está a ser aplicado? Quer dizer, aqui há 2 meses, por aí, tinha sido lançado uma empreitada de 500 mil euros, quer dizer, e o outro 1,5 milhões, não é? Quer dizer, e isto é quem sofre, quem é prejudicado com este desgaste que a Câmara Municipal está a ter, são os eburenses, é quem visita a Évora e, portanto, já passou meio ano e rapidamente vamos chegar ao último trimestre do ano. E, portanto, receio que vamos passar mais um ano, sobretudo este ano vai ser um ano bastante em claro da governação da Câmara Municipal. Patrícia Machado, este pode ser realmente um ano em que a execução do orçamento fica aquém da expectativa e aquém do previsto, como aqui diz o Luís Pardal, porque realmente gerir a Câmara com 2 eleitos traz desafios grandes num concelho como o de Évora. Isso é indiscutível. Acho que é só pôr-nos no papel de quem tem esse desafio pelas mãos todos os dias. E também não me admiro que naturalmente as críticas existam e que até se avolumem e cresçam à medida que o ano, digamos assim, que o calendário político se ajustar do ponto de vista da oposição, como o Luís Pardal dizia, portanto, as críticas da oposição vão crescendo e hão de crescer ainda mais, claro, portanto, estão a fazer o papel deles, naturalmente, como oposição, mas é bom que se entenda, acho eu, que uma coisa é crítica construtiva e aquilo que é fundamentado em questões reais, e há problemas por resolver, indiscutivelmente, já lá iria. Outra coisa é, pronto, aquilo que também faz parte, não é? Esse trabalho da oposição por parte de alguns partidos que têm essa capacidade, não é? De tanto dizem, para criar uma ideia que muitas vezes não corresponde àquilo que é real. Pronto, quanto aos problemas, é indiscutível, tanto como é óbvio, desde logo daquilo que deriva de serem 2 pessoas, não é? Depois, aquilo que estávamos até a falar há pouco, antes de começarmos o programa, que tinha a ver com, por exemplo, esta questão do corte de ervas, porque eu até diria assim, nós misturarmos tudo o que é higiene e limpeza, não reconhecendo que há um avanço e um crescimento naquilo que é a resposta do ponto de vista de higiene, efetivamente, quer do ponto de vista de investimento que houve em equipamentos, quer do ponto de vista de capacitação. Portanto, acho que é não ser rigoroso. Cortes de ervas já temos de facto um problema, desde logo porque se deixou há algum tempo, há alguns anos, e bem, a utilização de determinado tipo de produto, já falámos isto aqui em vários programas, cada vez que esta questão surge, que cria uma dificuldade objetiva, pronto, é que deixa-se matar, morte matada, pronto, para que, obviamente, nesta altura do ano, no outro dia estávamos a comentar, por exemplo, o Parque da Viz, lá o famoso parque de estacionamento, já é o terceiro corte, limpeza e corte que ali há, portanto, porque de facto, agora que há zonas que estão a precisar muito, há. Foi aberto um concurso para uma adjudicação temporária, naturalmente, para a entrada de empresas para este reforço, ainda para mais numa altura, como também falámos aqui há pouco tempo, em que a Feira de São João tem um impacto grande naquilo que é a vida na cidade, e que as empresas, a que ganhou e a outra a seguir, portanto, quando foi para entrar no terreno, não temos pessoal para entrar no terreno. Portanto, há de facto um conjunto de questões que não são desculpas, são reais, do ponto de vista, falámos também aqui, do ponto de vista do tempo que demora entre o lançamento das empreitadas e a questão da efetivação. Pronto, há de facto problemas que derivam de dificuldades internas, que precisam de ser resolvidas, sobre isso não há dúvida nenhuma, mas também de outras. Dizer que o espaço público está profundamente degradado é não reconhecer um crescimento que houve desde a gestão do PS até aos dias de hoje.
É claro que não é fácil lembrar como é que estava o centro histórico na altura. Já este ano houve a beneficiação de um conjunto de fontes no centro histórico por parte da Câmara, que até é uma competência da Junta, mas que dizer que nada foi feito, os lançamentos que foram feitos da rede viária e aquilo que está já a ser feito, ainda havendo muito por fazer, estamos a falar de 280 quilómetros, ou o que é de estradas da competência do município, mas está, por exemplo, ali a ligação à Igrejinha e outras, a questão de falar que a população dos canaviais, independentemente do impacto que isto tem na mobilidade, por exemplo, mas com o investimento que se está a fazer finalmente por causa da rede pública de abastecimento da água, do Patão, da Garraia, portanto, que nada está a ser feito, do início já este ano, no plano local de habitação da recuperação das 12 casas da Malagueira, dizer que nada está a ser feito, da assinatura destes protocolos importantes que falámos há pouco tempo, que estamos a falar de mais de cerca de 46 milhões de euros, em que é uma capacidade que a Câmara tem e o município tem, quer do ponto de vista da Capital Europeia da Cultura, quer para dar resposta que devia ser a obrigação do Governo por causa do hospital. A empreitada da Horta das Figueiras, o do Centro de Convívio, ou daqueles reformados e daquela população de Santo António. Portanto, dizer que nada está feito, aquilo que foi a intervenção da Câmara na captação de investimento, com o que isso significa, de empresas a consolidar-se e a alargar, independentemente, temos que continuar a lutar por emprego com direitos. Mas dizer que nada está feito é, por um lado, procurar apagar com uma borracha a memória de muitos do que é que significou anos e anos de retrocesso, apagar aquilo que tem sido um percurso de consolidação e de avanço. E depois, naturalmente, isto que o Luís Pardal aqui disse, certamente não será um pronúncio daquilo que poderá ser tentativas de limitação àquilo que o orçamento precisa de ver refletido. E só para terminar, também dizer que a seguir à Covid, com os problemas todos que existiram, da degradação das condições de vida das pessoas, do aumento da pobreza, aquilo que a Câmara já este ano aprovou e está a fazer no plano social e de apoios, também, pronto, certamente cada um que sente reconhecerá, mas não basta dizer e lançar, portanto, para se espalhar, portanto, uma ideia que depois não assenta naquilo que, com em bom rigor, agora que há muito por fazer, isso também sou de acordo que há muitíssimo por fazer, e portanto certamente o PS e o PSD também estarão empenhados nesse caminho. Francisco Brito, em que ponto é que te colocas aqui? Este é um ano que vai passar em claro, como diz o Luís Pardal na sua crítica, ou há realmente trabalho que está aqui a ser desenvolvido e este 2003 não será um ano perdido? Em Évora. Bem, antes deixa-me só fazer aqui um esclarecimento prévio, só esclarecer, porque a Patrícia acabou de falar nas fontes. A reabilitação de fontes não é uma competência das juntas de freguesia, a manutenção corrente das fontes, ou seja, elas estando em funcionamento e fazendo essa manutenção corrente dos sistemas de bombagem e tudo, seria. Infelizmente, em Évora, as juntas de freguesia urbanas, a maior parte delas foram da CDU durante muito tempo, ou seja, esse know-how nunca foi criado, portanto as juntas de freguesia nunca fizeram isso, a Câmara assumiu sempre essa competência e a verdade é que as juntas de freguesia não têm neste momento essa estrutura preparada. Claro que temos aqui depois outra realidade, é que podemos discutir se as chafarizes e fontanários são as fontes monumentais ou ao contrário, se as fontes monumentais do centro histórico são consideradas chafarizes e fontanários, e podemos discutir essa questão, e passando essa questão à frente podemos também discutir a verba que realmente as juntas de freguesia recebem para manter. De facto, tem que haver um trabalho de manutenção, é isso que foi já falado com a Câmara, porque isto nunca foi problema enquanto as juntas e a Câmara eram CDU. A partir do momento em que a CDU perdeu as juntas de freguesia urbanas, isto passou a ser um problema para a Câmara Municipal e então a Câmara Municipal quer passar as competências ou quer passar esta gestão cotidiana para as juntas de freguesia. Naturalmente que as juntas de freguesia estão disponíveis para as receber. Claro que as fontes têm que estar a funcionar, porque, por exemplo, só o que foi gasto, os 40.000 euros, em reabilitar duas fontes no teatro de Garcia de Rezende, à frente do teatro, quer dizer, isso é incomportável para uma junta de freguesia pagar, não é? Naturalmente. E isso, claro que é uma responsabilidade do município.
passando isso à frente, quem escolheu a CDU para gerir e para governar a Câmara Municipal de Évora sabia que estava a escolher um executivo que estava em declínio e com incapacidade de gestão, porque já com 4 eleitos estava com muitas dificuldades para conseguir fazer a gestão do cotidiano da cidade. Portanto, quem decidiu confirmar o seu voto e dar a sua confiança à gestão da CDU sabia que era isto que iria acontecer, que iria continuar este declínio. Por isso isto não nos surpreende. Aliás, o PSD há muito tempo que sabe isto, por isso é que apresentou um programa autárquico sério e eficaz, que ainda não conseguiu recolher a maior parte da confiança dos évorenses, mas tenho a certeza que isso no futuro acontecerá e depois as pessoas percebem a diferença. Aliás, já podem perceber um bocadinho a diferença e com um exemplo simples. A lavagem das ruas é uma competência da Câmara Municipal de Évora, que já não acontece, se calhar, desde o tempo do presidente Abílio Fernandes. E isso, naturalmente, tem impactos. Por exemplo, nós passamos no Largo de São Vicente e vemos um largo completamente sujo e num estado completamente vergonhoso. E a limpeza disto é uma competência da Câmara Municipal de Évora. E o que é que aconteceu? A Junta de Freguesia do Centro Histórico terminou há pouco uma intervenção de lavagem a fundo deste largo. Não é a tirar água como a Câmara muito pontualmente tem feito, a tirar água para cima das coisas e depois a sujidade está lá toda a mesma. Fizemos uma limpeza a fundo, apesar de não termos a competência, não só para ajudar, porque percebemos que a Câmara não o faria, já desde o ano passado pedimos esta limpeza e ela não acontece, então fomos nós fazer para mostrar que não só conseguimos ajudar, como aquilo que andamos a dizer desde o primeiro dia à Câmara, que estamos disponíveis para negociar esta transferência de gestão, já que a Câmara não consegue gerir as suas equipas, então se calhar se dividirmos estas competências, se calhar torna-se um bocadinho mais fácil gerir todos estes trabalhos e conseguirmos servir melhor a nossa população, nós estamos disponíveis. É uma gestão PSD-CDS que está a fazer isto, aquilo que a Câmara não faz há mais de 10 anos. Portanto, e não é uma questão que seja cara, os acessórios são relativamente baratos. Agora, claro que é preciso pensar isto estruturalmente. Portanto, nós estamos disponíveis para ajudar, estamos a mostrar como é que fazemos diferente e isto está tudo na posse da Câmara. A Câmara tem 1.300 trabalhadores. Portanto, consegue fazer isto. A Junta de Freguesia tem um trabalhador, tem competências que a Freguesia tinha desde 2015, desde a gestão da CDU, que nunca cumpriu, como a manutenção do mobiliário urbano, dos bancos que as pessoas encontram na rua e que nós, com um trabalhador, estamos a fazer isto desde o primeiro dia que tomámos posse, que reunimos com o trabalhador para conseguir perceber o que é que nós precisávamos de fazer, levámos nós equipamentos das nossas casas para conseguir começar a trabalhar até que a Junta conseguiu comprar os primeiros equipamentos e estamos a fazer isto. Isto era uma competência que já havia desde 2015, desde a gestão da CDU e a CDU não cumpria. Portanto, tudo isto que nós vemos hoje em dia não é novidade para ninguém. Eu de facto concordo que a gestão da CDU está gasta. Isto não é uma crítica pessoal a ninguém, de todo, é uma crítica objetiva daquilo que é realmente neste momento a capacidade de trabalho das pessoas. De facto, toda a estrutura está gasta e toda a estrutura precisa de ser reformulada e por isso é que naturalmente o PSD tem um projeto distinto para implementar em Évora. Luís Pardal, o Francisco deixou aqui mais algumas críticas, mas eu vou buscar a enunciação que a Patrícia aqui deixou das obras em curso e que foram lançadas este ano. Em que medida é que realmente este 2023 pode ser um ano em claro, como tu dizes, se existem, por outro lado, estas medidas que estão em vigor? A Patrícia referiu e bem um conjunto até de alguns protocolos que até foram feitos com o governo, recorreu também à referência a alguns milhões da Capital Europeia da Cultura, portanto aos protocolos que foram assinados, portanto, mas não é isso que eu me refiro. Eu refiro-me à capacidade interna da Câmara Municipal. Que obras é que estão em curso? Muito bem, 2 ou 3. Quer dizer, numa cidade com a nossa dimensão, o que é que há de estrutural, não é? Falou do bairro Santo António do centro, não é? Quer dizer, está parado há mais de um ano, construído com um problema ali, quer dizer, mas não é isso, isso é uma coisa que já tem mais de um ano. Não, onde é que estão outros projetos? Quer dizer, projetos que até já foram enunciados por parte da Câmara Municipal, quer dizer, o do bairro Santa Luzia, o do Lar da Conceição, quer dizer, vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Évora tem centenas de projetos, tem centenas de ideias para implementar.
os serviços apresentam, portanto, faz parte, naturalmente, do trabalho dos serviços apresentarem propostas, soluções, alternativas, não é? Aquilo que eu acho é que há uma incapacidade de decisão por parte da Câmara Municipal. Nós podemos ter os projetos, e quando decidimos, há sempre uma série de obstáculos. É sempre a empresa, não é? A primeira empresa não deu, a segunda também não tinha trabalhadores, quer dizer, e, e ouvimos isto há anos. E agora o ouvimos cada vez mais. E, portanto, não é isso que é esperado. As pessoas que estão eleitas na Câmara Municipal, enfim, eu não estou eleito na Câmara, enfim, de uma forma indireta, através da Assembleia Municipal, mas quem está eleito na Câmara Municipal, como em outra função pública, é eleito para resolver problemas, para apresentar soluções, para concretizar soluções. E aquilo que eu acho, e enfim, até referindo aquilo que o Francisco disse, portanto eu não tenho nada contra a pessoa Carlos Pinho Sá, nem contra a pessoa Alexandre Varela, quer dizer, temos que ter consciência de que há aqui diferenças entre a crítica pessoal e a crítica política. Naturalmente que está aos olhos de toda a gente que há um desgaste na gestão da Câmara Municipal. E, portanto, vamos ver se este ano, quantos projetos é que nós já tivemos, não temos nenhum, e até ao final do ano, quantos projetos é que nós vamos ter aprovados do PRR? Quantos é que vamos concretizar? Quer dizer, e portanto, eu tenho mesmo esta séria preocupação, acho que nós atingimos um desgaste de tal forma na Câmara Municipal que poderá ser um ponto irreversível, e como disse no princípio, quem perde são os emburenses. Eu espero que haja ainda capacidade de agilizar e de concretizar, mas sinceramente não estou a ver isso a acontecer. Patrícia Machado, será um momento, face a estas críticas e estas questões que aqui são levantadas, de se pensar uma reorganização de funcionamento da autarquia? Lembro que o facto de também existirem apenas 2 vereadores no Executivo também cria uma pressão e um desgaste grande nos trabalhadores da própria autarquia e especialmente em quadros intermédios que têm uma pressão enorme de funcionamento e de decisão a que não estavam habituados ou ao qual não tinham de fazer nos anos anteriores. Vamos lá ver, a cada um a sua responsabilidade. Uma coisa é a decisão política, outra coisa é o desenvolvimento técnico das chefias e dos funcionários, portanto isso não altera, não é? Há naturalmente aqui um ajuste, diria eu, de coordenação e de acompanhamento mais exigente, particularmente para os eleitos, do Por que exemplo, propriamente para as sim, equipas. o Francisco volta a falar na tal transferência de competências. Eu falo numa questão de reorganizar ou transferir competências para outros órgãos. Será que isso poderá fazer Os sentido? contratos Pensar? interadministrativos, ainda agora acho que não sei se foi na última reunião de Câmara, se foi noutras, numa outra mais recente também voltou a colocar-se isso. Portanto, eu acho que nunca houve portanto, inércia nem ausência de vontade de discutir, seja da parte da Câmara, seja depois da parte da Junta. A questão é onde é que se chega, não é? Porque, obviamente, com as botas do meu pai também sou homem, não é? Como se costuma dizer, porque aquilo que é preciso para responder do ponto de vista de meios a problemas que estão estruturais que existem há muitos anos, só se resolve de facto com uma elevação enorme do ponto de vista de meios, e acho que temos de ter todos a consciência que ainda lá não chegamos. Depois podemos discutir, lá vêm os meus colegas de painel, lá estás tu, com a história da recuperação financeira, pronto, mas é uma realidade objetiva. Fez-se aqui um esforço gigantesco, estamos hoje em condições de facto de investimento a sério, isso é claro, mas saímos há muito pouco tempo. Saímos há muito pouco tempo dessa capacitação. E, portanto, obviamente que essa discussão e negociação é sempre importante e acho que nunca foi negada essa vontade de negociar. Outra coisa é a capacidade efetiva, porque não basta transferir competências, pois se exige todos os meios para as conseguir resolver, como é óbvio, não é? Portanto, não é exatamente a mesma coisa. Mas mesmo o conhecimento, isto depois é complicado, porque ou a gente aqui descasca e vai ao concreto e ao miúdo,
do que é que estamos a falar para os nossos ouvintes nos entenderem, ou se ficar tudo no ar. Claro, eu também posso dizer aqui que a Junta de Freguesia do Centro Histórico ou da União de Freguesias do Bacilo e da Senhora da Saúde, há uma inércia disto ou há falta disto. Pronto, que se os nossos ouvintes depois não fomos ao concreto, é assim, não é? Estou a falar com rigor, não estou. Pronto, acho que não é correto colocar desta maneira. Dito isto, como estava a dizer, a organização dos serviços teve uma alteração no anterior mandato. Há ajustes naturalmente que têm que ser feitos, mas há de ser mais exigente para a decisão política do que propriamente para a coordenação política junto dos serviços do que propriamente para os serviços em si, porque esses estão lá, têm as competências próprias e têm que desenvolver o trabalho de acordo com aquilo que é o que lhe é exigido em nome da causa pública. Pronto, e portanto acho que tem que se valorizar também um esforço muito grande dos trabalhadores. Acabámos de sair de uma grande feira de São João, que todos aparentemente valorizaram, mas é como a capital europeia da cultura. Eu admito que isto esteja engasgado e entalado na garganta de alguns, que foi na gestão da CDU, a tal inércia, incompetência e incapacidade, que teve a capacidade não só de articular com as várias forças e entidades que estão envolvidas, que não é só a Câmara, mas foi a Câmara de facto que liderou e dirigiu este processo. E foi com a gestão CDU que se conseguiu este enorme êxito que não é todos os anos, nem a toda a hora que Portugal tem, e foi em Évora. Foi na gestão da CDU que foi possível. E não estamos à espera de 2027 para se fazer sentir. Mas também, como já aqui se foi afirmado, isto não vai resolver nem de perto nem de longe todos os problemas, e há alguns muito concretos que têm a ver com a porta da casa das pessoas. E, portanto, isso também tem que ser dado respostas. Dizer que há muito por fazer, acho que estamos todos de acordo. Dizer que nada foi feito, acho que é falta de rigor. E, portanto, acho que há um caminho que está a ser trilhado. Acho que é importante perceber como é que não se obstaculiza e sim se envereda em conjunto para dar respostas a um conjunto de questões, e eu acho que de facto iludir ou procurar iludir que a capacidade de atração de investimento hoje em Évora não tem nada a ver do que era uns anos atrás, do conjunto de empresas que está a aumentar a sua capacidade, instalação em vários domínios, portanto, desde o aeronáutico à Taiko, do seu alargamento até de postos de trabalho, mas também de hotéis, mas também de outras esferas, portanto, a capacitação de meios. A gente lembra-se o que eram os carros da autarquia em 2013? Estamos a ver hoje a capacidade e a forma de estar, por exemplo, esta questão da rede de transportes públicos elétricos, que é a primeira cidade. Isto tem a ver com a iniciativa e com a gestão da CDU, e, portanto, pode custar. Agora, dito isto, para terminar, acho que por exemplo, ainda agora foi inaugurado o polidesportivo da Cruz da Picada. Não é iniciativa direta, mas o apoio e pôr as forças vivas também a mexer também é uma capacidade, e eu acho que há muito por fazer. Mas dizer que nada foi feito também acho que não é Francisco correto. Brito, deverá, nesta circunstância e perante as críticas também apresentadas, os vereadores da oposição poderiam ou teriam também a missão de fazer propostas de alteração de funcionamento de outros métodos de gestão, já que assentam aí as suas críticas? Mas os vereadores da oposição fazem, aliás, não só os vereadores da oposição, como os eleitos também na Assembleia Municipal. E eu lembro aqui que foi levada à Assembleia Municipal, há mais de um ano, a proposta para alterar o modelo de funcionamento, o modelo de gestão do mercado municipal de Évora, que está num estado vergonhoso e qualquer pessoa que lá passe pode verificar. E foi sugerido à Câmara Municipal que estudasse um novo modelo de gestão, não impondo nada, mas isso foi proposto. Posteriormente, a Junta de Freguesia do Centro Histórico propôs, em sede de sugestões para as grandes opções do plano da Câmara Municipal, que essa gestão passasse para a Junta de Freguesia, porque a Junta de Freguesia tem um modelo que é distinto do modelo da Câmara e que acreditamos que seja mais sustentável do que aquele que está implementado. A verdade é que a Câmara Municipal, e dito pelo Sr. Presidente da Câmara, considera que continua a ter a capacidade de gerir aquele espaço. Portanto, eu convido todos a irem ao espaço e perceberem o que é a gestão da Câmara Municipal naquele espaço. Portanto, qual é aqui o interesse das pessoas que gerem a Câmara Municipal de Évora? É servir os évorenses e melhorar a nossa cidade e melhorar as condições dos nossos equipamentos públicos, ou é ter aquilo que nós temos hoje? Porque, no fundo, a CDU só se preocupa com isto que a Patrícia aqui acabou de elencar. É que daqui a 5, 10, 20 anos, nós vamos olhar para trás e ver a CDU a dizer que nós
ganhámos a candidatura à Capital Europeia da Cultura. E tem essa bandeira, porque já sabem que as pessoas, na altura, não se vão lembrar no estado deplorável em que tinham a gestão diária da cidade. Porque sabem que é essa a bandeira que vai ficar. E isto é a política da CDU. Agora, aquilo que me preocupa a mim e aos eleitos do PSD é que, de facto, a política do dia-a-dia das pessoas, aquilo que as pessoas sentem da sua cidade, a limpeza das ruas, o funcionamento das infraestruturas, isso tudo esteja a funcionar e esteja corretamente a desempenhar o seu papel que é expectável. Portanto, queremos ruas limpas. Ou seja, aquilo que é o pensamento do cotidiano da CDU falha totalmente. E o problema é que não é só do ponto de vista do cotidiano, é estrutural, porque a única proposta estrutural que estão a tentar implementar é, de facto, a candidatura à Capital Europeia da Cultura. E isto é muito pouco para uma gestão camarária. Portanto, quem se candidata, conhecendo ainda por cima, porque já estavam eleitos, conhecendo ainda por cima a realidade da Câmara, sabendo que eram estas as dificuldades e que eram estes os problemas que eram precisos debelar, e depois chegam à concretização e não conseguem dar a volta aos problemas e resolvê-los, de facto mostram incapacidade política, portanto não estão a cumprir com aquilo que seria expectável. Portanto, neste momento, nós temos, antigamente ouvíamos muito falar nos lesados do BES, não é? Hoje em dia temos os lesados do PCP, que são todos os eburenses que têm que lidar todos os dias com isto. E infelizmente é isto que o PCP nos submete. Portanto, temos a crítica, que muitas vezes a Patrícia também aponta ao governo, que o PS atira dinheiro para os problemas, não é? Mas depois temos o PCP que atira pessoas para os problemas. Portanto, está sempre a falar da falta de trabalhadores, quando percebe que às vezes as equipas funcionavam com menos pessoas, até funcionavam melhor. Portanto, temos o PSD que prefere ter competência para gerir escassos recursos, ao contrário daquilo que acontece neste momento com o PCP. E infelizmente, pelo visto, é isto que vamos ter até 2025 na gestão da CDU, e eu até gostaria de citar aqui uma frase que a Patrícia disse há pouco, e que eu acho que neste momento é bom de levantar, porque a Patrícia referia-se àquela que é a governação do país e ao governo, quando disse: o grande problema da política é não responder ao problema das pessoas. E eu acho que é exatamente isto, Patrícia. Isto aplica-se também ao caso de Évora e da Câmara Municipal de Évora. O grande problema da vossa política no PCP é não responder aos problemas das pessoas. É estar só a olhar para aqueles que são as vossas conquistas a longo prazo e não olhar para aquilo que muda de facto a vida das pessoas. Que as pessoas querem ter água quando abrem a torneira para tomar banho em casa. Olha, que os portugueses têm a memória da gestão PSD-CDS. Pois têm, podem ter também da Junta de Freguesia, que é uma gestão exemplar. Podem ter, bem, ainda bem que têm. Estamos na reta final do nosso Sim, Não, Talvez, este último desta primeira temporada, a temporada da estreia. Vamos lá ao Sim, Não ou Talvez, um sim, um não ou talvez do Luís Pardal, para concluirmos este programa. Luís. Eu trago um sim, porque foi aprovado na passada reunião pública de Câmara, por unanimidade, portanto, com todos os votos favoráveis de todos os eleitos na Câmara Municipal, uma recomendação que esclarece que a limpeza pública da cidade de Évora é da exclusiva, passo a citar, exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal. Portanto, saúdo a Câmara por assumir esta responsabilidade sobre um problema que está a impactar tanto os éborenses e, portanto, deixo aqui o meu sim a esse esclarecimento público. Patrícia Machado, um sim, não ou talvez? É um não à portaria publicada no passado dia 5 de julho, que procedeu à alteração das normas reguladoras das condições de instalação e funcionamento das creches, em que, para além do ainda bem caminho que foi aberto por iniciativa do PCP na altura da rede pública de creches, agora o PS lança esta portaria em que, entre outras questões, tanto aumenta o número de crianças nas salas, e uma questão que acho absolutamente questionável e lamentável, que é criar também trabalho noturno para as crianças, trabalho por turnos para as crianças. Portanto, ajusta às crianças os horários dos pais e não procura resolver o problema dos pais para terem mais tempo com os filhos. Portanto, criar creches à noite, aos fins de semana, criar depósitos para as crianças estarem, é de facto um grande não a este caminho que, na minha opinião, deve ser invertido e alterado. Francisco Brito, e tu que traz um sim ou um não ou um talvez para concluirmos o programa? Bem, isto de criar trabalho para as crianças à noite seria uma medida da Venezuela. Enfim, bem, eu hoje trago um sim para a adesão
Francisco, não me Francisco, confundas. desculpa, Isto ao fim de tantos meses ainda, Sim, eu ainda sei que confundes estás de às acordo vezes. em pôr as crianças em depósitos, Não, claro. Sim, não, claro que força. não. Bem, o meu sim hoje é para a adesão da Suécia à NATO. A aliança de defesa ficará assim reforçada no momento de constante ameaça provocada pela Federação Russa. Esta é uma resposta da Suécia não só em prol da sua segurança, mas também da segurança de todos nós, e é também uma garantia de defesa da liberdade da Europa, que se vê neste momento debaixo de fogo cruzado, causado pelo imperialismo soviético. Por isso, o meu sim à paz e à NATO, que garante que temos essa paz e que não somos agredidos por fanáticos como Putin. Bem, e é assim que chegamos ao final deste Sim, Não ou Talvez, o último programa desta temporada, a temporada da estreia, mas voltamos depois do verão. Antes disso, e durante o período de pausa, saiba que pode sempre escutar-nos e ver-nos quando quiser na página dianafm.com e no canal de YouTube da Diana. Pode subscrever o canal de vídeos e a playlist Sim, Não ou Talvez. Tenham um bom verão. Até setembro.